é o tradutor da história do Dr. João Fausto, sobre a qual ele falará hoje ao lado da primeira grande tematização do mito fáustico na literatura mundial, que é o Christoph Marlowe. Saíram essas duas obras no volume da de 2018, que vocês encontram na bibliografia. Então, o Mário é um dos mais produtivos tradutores, para ficar apenas nessa esfera, de literatura alemã no Brasil, e a última tradução dele é a obra-prima do barroco alemão e um dos maiores romances de toda a literatura mundial, com muita importância também para Grande Sertão Veredas, que é o Aventuroso Simplicíssimos. Saiu pela editora da Universidade Federal do Paraná, que, na verdade, é uma reelaboração de uma tradução anterior dele da mesma obra. É uma obra-prima da literatura mundial. Então, eu recomendo muito a vocês um romance de 1669 e talvez o maior romance de guerra de todos os tempos. Inclusive, perifericamente, nesse romance, aparece a questão do pacto com o demônio. Além disso, ele traduziu, entre várias outras obras, Thomas Mann, na coleção da Companhia das Letras, da qual nós teremos aqui no curso o romance que ele acabou de mencionar e comentar, o Dr. Fausto. Ele traduziu o romance que fica na fronteira do gênero picaresco e romance de formação, de Thomas Mann, Confissões do Impostor Felix Krull, em 2018, se eu não me engano. E traduziu também Tônio Kröger, a obra-prima da novela, uma das maiores novelas de toda a literatura alemã e mundial, uma tradução belíssima. Eu acho que foi o primeiro ou o segundo lançamento da coleção da Companhia das Letras, que nas próximas semanas lançará José e seus Irmãos, a tetralogia de Thomas Mann. Serão lançados os 2 primeiros romances de José e seus Irmãos. Além desses 2 importantes títulos de Thomas Mann, ele traduziu A Campanha na França, de Goethe, e outros relatos de viagem, e, sobretudo, as conversações com Goethe, de Eckermann, se eu não me engano, publicado em 2016. Então, vocês têm perante vocês, então, um dos tradutores mais importantes, assim, literários, transcendendo também a literatura alemã de maneira geral. E hoje ele vai falar, inicialmente, sobre a obra que ele traduziu com extrema competência para o português, que é a História Anônima de 1587, do Dr. Fausto. Com isso, Mário, eu passo a palavra a você. Obrigado, Marcos. Eu quero agradecer pelas palavras do Marcos, né, pelo elogio assim, do trabalho que eu venho fazendo, e também quero agradecer muito pelo convite para participar do curso aqui. Eu acho que é um curso extremamente interessante, acho que é um curso que oferece um tema inesgotável e que tem o interesse de muita gente, quer dizer, né, e como já foi possível ver pela primeira aula, tem ramificações assim quase infinitas, né, em todas as artes. Eu vou, como o Marcos já anunciou, vou me ater aqui aos 2 livros, né, a História Anônima do Dr. Fausto, que, bom, eu coloquei História do Dr. João Fausto, eu pus até uma nota explicando na edição por que eu optei por traduzir o nome
colocar os nomes em forma portuguesa, que é algo que já foi muito comum entre nós, né? Mas não há mais, não é mais uma prática muito comum, mas é que eu fiquei na dúvida sobre o que fazer com o nome, porque Fausto já é secularmente conhecido como Fausto. E aí me pareceu que deixar o nome... Né? É comum você ter um nome português com sobrenome alemão, mas o contrário era muito estranho, então eu decidi vernaculizar os nomes, e aí, por extensão, eu coloquei tudo em português, porque me parecia mais coerente, né? Então, ficou um João Fausto, parece um conhecido da gente, mas é essa figura mítica, né? Então, eu vou falar primeiramente desse livro, né, que é a primeira obra literária a tratar da figura, e depois vou falar um pouquinho da peça do Christopher Marlowe, que é, como o Marcos mesmo já disse, né, a primeira grande obra realmente literária, né, a primeira obra com uma qualidade literária assim, é uma das obras-primas do teatro inglês, né? E depois vou tentar fazer uma síntesezinha no final, entre as considerações que vou fazer entre uma e outra, e depois a gente pode deixar aberto ao debate. Eu espero conseguir fazer isso dentro de mais ou menos o tempo de 1 hora. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar se eu consigo compartilhar isso aqui. Isso aparece para vocês? Apareceu. Certo. Bom, esse é o frontispício, né? É a página de rosto da obra, então, que tem, como era comum na época, um título mais ou menos quilométrico, né? Isso era bastante comum, né? O Simplicíssimos também tem, que o Marcos acabou de mencionar, também tem um título quilométrico, né? Então, esse título aí quer dizer, ele está dizendo assim, história do Dr. João Fausto, o muito famoso mago e necromante, de como ele firmou um contrato com o diabo por um prazo determinado, das estranhas aventuras que durante esse tempo ele presenciou, provocou e viveu, até por fim receber sua bem merecida paga. Composta em grande parte dos escritos deixados por ele mesmo e impressa como exemplo terrível e repugnante e como sincera advertência a todos os curiosos, soberbos e ateus. Segue-se uma citação de Tiago 4, né, do Novo Testamento: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com gratia e privilégio, impressa em Francoforte do Meno por Johann Spies em 1587. O título basicamente resume a obra, e nesse sentido não tem nenhum spoiler, né? A gente sabe que o final não vai ser algo muito favorável ao Fausto. Bom, esse é um livro curioso e interessante porque ele se apresenta como uma espécie, quase que uma espécie de biografia de uma figura que realmente existiu, né? Existe na dedicatória que é feita, que é uma longuíssima dedicatória que o autor anônimo faz a dois amigos, aliás, que o editor Spies faz a dois amigos, ele diz que há uma demanda por essa história, né, que há uma expectativa de que essa história um dia fosse colocada por escrito e divulgada. E ele diz, né, passa de boca em boca já há muito tempo a história, né, passam as histórias das aventuras dele, das coisas que ele faz, e agora eu estou aqui, então, finalmente, né,
como editor, colocando à disposição do público. Isso deixa uma coisa um pouco inconclusiva, né, a respeito do livro. Como eu disse, ele é uma proposta de sintetizar um pouco a vida de um pactário, né, de uma figura que se tornou lendária na Alemanha, e da qual se sabem algumas coisas, mas não são muitas, né? Uma coisa interessante é que ele coloca, né, e costuma se colocar essa história na linha de certas histórias anteriores, né, às quais o Marcos já fez algumas referências na aula passada, né? Então, a lenda de São Teófilo, e a história de Simão Mago, tal como contada num livro apócrifo dos Atos dos Apóstolos, né? Então, vinha, né, de uma certa tradição já de histórias de associações com o demônio, já vinham várias histórias circulando desde muito tempo, e num limite extremo lá, estendendo essa linha de antecessores, a gente pode chegar, por exemplo, à lenda de Prometeu lá na Grécia Antiga, né? Isso tudo vai ficar mais claro mais à frente, mas sobre a figura real mesmo, né, que entraria nessa tradição de algumas histórias pré-existentes, alguns registros, né, que dão conta de que ele teria nascido numa cidade alemã chamada Knittlingen, e teria vivido aproximadamente entre os anos de 1480 e 1540, quer dizer, um espaço de 60 anos de idade. Também há um registro de matrícula de um certo Johann Faust na Universidade de Heidelberg, no início do século XVI. A figura anterior é conhecida como Jörg Faust, seria algo como Jorge Fausto. Na matrícula da Universidade de Heidelberg consta esse João Fausto, né, Johann Faust. É objeto de controvérsia se trata da mesma figura, né, mas de qualquer forma elas acabaram se fundindo na tradição, né? E em torno dessa figura se reuniram muitas histórias da atuação dele como mago e astrólogo, né? E há documentos, inclusive, dessa atividade dele, alguns documentos, digamos assim, elogiosos das habilidades dele como astrólogo e como mago, e alguns documentos bastante desfavoráveis. Há um documento da cidade de Ingolstadt, de 1528, que proíbe a entrada dele na cidade, e há um documento semelhante da cidade de Nuremberg, que também proíbe, em 1532, a entrada dessa figura na cidade, tanto pelas suspeitas em torno das atividades de mago que ele desenvolvia, quanto também por motivos moralizantes, constando inclusive acusações de sodomia e de outras práticas condenadas pela religião, né? Também há documentos de figuras importantes da época que fazem menção a eles, como de um erudito chamado Trithheim, né, Trithemius em latim, que lança injúrias muito pesadas contra ele, porque esse erudito achava que essa figura do Fausto colaborava para enxovalhar a figura dos eruditos sérios, como ele próprio era, não é? E há documentos, e há, por exemplo, menções a ele nas conversações à mesa do Dr. Martinho Lutero, que foram recolhidas por um autor chamado Johannes Aurifaber, e também por Melanchthon, né, que é um
um colaborador e depois futuro sucessor de Lutero, são todas figuras muito importantes da reforma protestante, que fazem menção, e são menções negativas, né, sobre o Dr. Fausto. Ele parece ter sido, né, pelo que se reuniu também a respeito dele, parece ter sido uma pessoa um pouco dada a não só ao autoelogio, mas até a fanfarronada mesmo, né? Então, seria alguém que se gabaria muito de suas próprias habilidades. Agora, o que acontece é que, muito provavelmente, essa figura, mesmo sendo mencionada por pessoas importantes, né, por figuras históricas muito importantes, é muito provável que, apesar de irritar tanta gente assim, ele não tivesse ficado na memória das pessoas, né? Não tivesse tido maior repercussão, ele ficaria provavelmente como uma nota de rodapé nas edições das obras de Lutero, por exemplo, de Melanchthon, né? Se ele não tivesse servido de modelo para esse livro editado por Spies em 1587, que é um livro estranho, na verdade, né? Que ele, como já ficou dito aqui, né? A gente não pode considerá-lo assim, lendo, assim, sob o ponto de vista de uma crítica literária mais exigente, ele é bastante irregular, e às vezes um pouco repetitivo, e o próprio estilo em que ele é escrito é um pouco descuidado, tem algumas passagens que são bastante obscuras, né? Tem alguns, parece ter sido meio escrito meio às pressas, e em parte assim ele é até compilação de vários conhecimentos da época, né, de várias obras. Ele se serve de obras de erudição da época, ou de algumas até já meio obsoletas para a época em que ele foi escrito, para compor alguns episódios do livro, né? Agora, com todas essas irregularidades, né, com essas deficiências, ele sistematizou ficcionalmente a vida da personagem, e isso é o que faz a diferença dessas obras que aparecem, por exemplo, na Legenda Áurea, né, e em outras obras assim com as quais ele foi ligado, porque o livro tem um pouco um caráter de biografia mesmo. Começa realmente relatando algo da infância, fazendo né, dando as origens dele, a formação dele, que é a formação universitária dele, e com isso é uma narrativa que é também às vezes tratado assim como assim já quase como um romance assim, né, nas em algumas obras assim. O conceito de romance ultimamente andou meio expandido, né, voltando até para obras da antiguidade. Então é quase que né, mas ele é mais conhecido mesmo como um livro popular, né, a expressão Volksbuch, né, livro popular, de que há uma longa série na Alemanha, e também conhecido como Faustbuch, então, né, como o livro do Fausto. E para além desse caráter biográfico, que dá uma sistematização maior mesmo para as histórias todas que se reuniram em torno da personagem, ele criou essa ficção, né, e de que as supostas habilidades mágicas do Fausto se deviam a um pacto firmado por ele com o demônio, né, e firmado com todas as formalidades, né? Depois eu vou falar um pouquinho do pacto aqui, firmado com todas as formalidades, assinado com o próprio sangue, né? Que seria uma espécie de autenticação
da veracidade daquele livro, né? E então ele traça um arco que vai desde as origens humildes do Fausto. Isso é uma coisa interessante. O Fausto era filho de camponeses, nascido nas proximidades de Weimar, né? E que tinha muitos parentes, né, ali na cidade de Weimar, né? E teria sido educado às expensas de um tio rico, né? Tinha uma grande parentesca uma grande parentela em Wittenberg, que é uma cidade, né, central ali na Reforma, né, a cidade de Lutero, né? E ele teria então estudado ali na universidade às expensas de um tio rico, né, que era cidadão de Wittenberg. Teria estudado então teologia na Universidade de Wittenberg. Aqui é uma coisa interessante, porque existe uma certa ideia de uma ascensão social dele, né, de filho de camponeses, que poderia ter tido por destino permanecer analfabeto, mas graças à proteção de um tio e graças a um aumento nas possibilidades de estudos ocorrida por essa época. Quer dizer, há a criação de várias novas universidades e há a possibilidade de uma pessoa assim chegar a essa formação, né? Ele é, portanto, um erudito, né? Quer dizer, o livro se situa em ambiente universitário. Né? Ele é um erudito, e, claro, os eruditos sérios da época não gostavam de vê-lo colocado em sua companhia, né? E aí, então, vai desde esse nascimento até a lamentável queda causada por um enorme pecado, que é o pacto que ele realiza com o demônio, né? E qual é o motivo desse pacto, né? Ele a gente esperaria, por que alguém venderia a alma ao diabo, né? A primeira ideia que surge é que ele gostaria de ter riquezas, que ele gostaria de ter, né, grandes poderes, mas né, ser uma pessoa poderosa. No caso dele, não. Ele tem uma curiosidade irrefreável, né? Ele quer desvendar conhecimentos que são vedados ao ser humano. E como por esses próprios meios esse conhecimento é inalcançável, ele recorre então à magia e ao pacto com o diabo, né? Então está dito logo no início do capítulo 2, está dito isso, né? O Dr. Fausto pretendia amar o que não se deve amar, dedicava-se a isso dia e noite, tomou asas de águia, que é uma citação do livro dos Provérbios, né? Tomou asas de águia e quis perscrutar todas as profundezas do céu e da terra. Sua curiosidade, ousadia e leviandade o aguilhoavam e excitavam tanto que ele, por fim, decidiu experimentar a eficácia de várias fórmulas mágicas, figuras, caracteres e formas de conjuração por meio das quais pudesse invocar o diabo. Então, o que ele quer é perscrutar todas as profundezas do céu e da terra, quer dizer, ele quer dispor de todo o conhecimento daquilo que é vedado ao ser humano, né? Vamos lembrar que a causa da queda do ser humano, da perda do paraíso, foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, nesse sentido, é que ele vai ser colocado dentro dessa longa cadeia de figuras que tentaram aquilo que também já foi chamado de conhecimento proibido, né? E isso
faz dele uma figura representativa de sua época, né? O Marcos falou já na aula passada, ele é um contemporâneo de Galileu, de Copérnico, de várias figuras importantes e que tiveram também as suas existências às vezes interrompidas pelo conhecimento que eles propagaram, quer dizer, né, indo contra um conhecimento que seria condenável, então, por um contexto religioso, né, que gostaria de ver essa ciência delimitada pela Bíblia, que seria a única fonte do conhecimento verdadeiro. Isso, no caso da história do Dr. João Fausto, isso é feito de um ponto de vista luterano. Né? O Spies era um rigoroso luterano, o editor do livro, né? Já foi aventada a hipótese de que ele pudesse ser o autor do livro, mas ninguém conseguiu avançar muito na autoria desse livro. E as coisas que ele diz ali na dedicatória, que ele queria editar, e aí um amigo dele da cidade de Speyer, né, Spira em português, teria mandado um manuscrito que ele estava publicando, e ele ainda promete publicar uma versão em latim futuramente, e tudo isso parece ser meio mistificação. Né? Ninguém conseguiu avançar. Realmente esse é um dos grandes mistérios aí da história da literatura, a identidade do autor do livro, né? Bom, ela se detém, essa narrativa, sobretudo nos 24 anos em que vige o contrato que ele faz com o diabo, né? E depois disso, o diabo pode levar o corpo e a alma de Fausto, está escrito aqui, né? E eu acho que é interessante a gente ver aqui o contrato, então, porque o que ele faz? Ele conjura o diabo, através daquelas formas de conjuração. O livro tem o cuidado de dizer, olha, não vou fornecer nenhuma forma de conjuração, porque eu não quero que o leitor faça uso dela. E aí o diabo aparece algumas vezes, até que eles têm algumas conversas, e aí o que o Dr. Fausto faz? Ele põe deixa escorrer o sangue em um cadinho, coloca sobre carvões em brasa e escreve o que segue. Aqui não está dito exatamente porque ele faz isso. Na peça do Marlowe, ele vai dizer, olha, quando ele tenta escrever com sangue, o sangue congela, como se fosse uma interdição, né? E aí ele usa o fogo para derreter o sangue e poder, né, para liquefazer o sangue e poder escrever. O Fausto coloca, então, sobre carvões, escreve isso que segue. Eu vou ler o contrato porque ele é muito interessante aqui. Ele está vazado em linguagem burocrática mesmo. Isso é uma coisa interessante aqui. Eu, Johannes Faustus, doutor, declaro e reconheço publicamente, por meio deste documento, firmado de próprio punho, que, tendo decidido especular os elementa, mas não encontrando tal habilidade entre os dons que me foram concedidos pela graça de Deus, e não a podendo aprender com os homens, entreguei meu espírito aqui presente, por nome Mefostófeles, emissário e servidor do infernal príncipe do Oriente, e o escolhi para me relatar e ensinar aquilo que não sei, tendo o mesmo se comprometido a ser-me submisso e obediente em tudo. De minha parte, eu prometo e afirmo que, transcorridos 24 anos da data deste documento, ficam-lhe concedidos plenos poderes para pôr e dispor de mim e de tudo que é meu, a saber, corpo, alma, carne, sangue e bens, assim como para governar-me e conduzir-me como lhe aprouver por toda a eternidade. Por meio deste instrumento, eu também renego a todos aqueles que vivem, às hostes celestiais e a todos os homens. Que assim seja. Para garantia e maior validade, declaro que redigi este contrato de próprio punho, assinei-o, selei e autentiquei com meu próprio sangue, em pleno gozo de meu entendimento, intelecto, pensamento e vontade. Assinado João Fausto, conhecedor dos elementos e doutor em teologia.
Né? Aqui tem algumas coisas, né? Primeiro ele diz, olha, eu queria especular os elementa, quer dizer, eu quero especular os elementos que compõem tudo que existe na natureza, né? Mas não encontro habilidade entre os dons que me foram concedidos pela graça de Deus. Vejam que, anteriormente, o livro tinha dito que o Dr. Fausto é uma pessoa dotada de muitas habilidades intelectuais, muitas capacidades, que ele superou a todos os outros candidatos na hora de prestar o exame de magíster na universidade, né, em todas as matérias. Quer dizer, ele não é uma pessoa que, por falta de inteligência, não, ele não pode fazer isso, porque isso não se encontra entre os dons que lhe foram concedidos pela graça de Deus, como não foram, subentende-se, a todos os homens concedidos esses dons de especular os elementa, né, não foram concedidos, de um modo geral, à humanidade. E aí, como ele não tem como adquirir, então, essa habilidade, ele se entrega ao espírito que tem o nome de Mefostófeles, é assim que ele é chamado no livro anônimo, depois a forma Mefistófeles vai se tornar a forma predominante, né, que é o emissário do infernal príncipe do Oriente, Lúcifer, quer dizer, não é o primeiro entre os demônios, né? E ele escolheu para relatar e ensinar tudo aquilo que ele não sabe, e o diabo teria se comprometido a ser submisso e obediente em tudo, e depois de 24 anos, então, ele, em troca, entregaria corpo e alma ao diabo. Mas o que o livro faz aqui, a partir daí, né, há vários capítulos, então, sobre as conversas e as perguntas que o Fausto vai fazendo ao diabo, e há sempre uma anotação à margem, assim, sempre dando conta, ou no próprio texto, de que o diabo respondeu como era de seu feitio, com histórias falsas, com mentiras. Porque, conforme está dito aqui também em latim, em algum momento, né, o diabo é mendaz e homicida. Quer dizer, o diabo não diz a verdade, ele faz um pacto, mas desde o primeiro momento está dito que o Fausto sai enganado desse pacto. Né? E depois de várias perguntas, né, algumas perguntas, até curiosamente, né, essas histórias que o livro diz que eram respostas falsas, são tiradas de obras científicas da época, de obras de erudição da época, mas dadas aqui como respostas falsas ao Fausto. Aí ele pergunta sobre a queda dos diabos, né, sobre a queda dos anjos, até o momento em que o Mefostófeles diz a ele, bom, agora chega, não vamos responder mais nada. Aí se segue, aí essa parte é mais sombria, né? O primeiro momento do livro é mais sombrio. Aí vem uma série. Gente, se tiver um pouquinho de barulho é porque está caindo uma chuvarada aqui agora de repente, tá? Acho que eu vou fechar a janela para ver se fica menos interferência. Aí, depois se segue uma série de burlas, uma série de histórias que não têm um maior interesse, ou algumas têm importância, né? Algumas menos, mas elas poderiam ser assim até reduzidas, né, em quantidade, porque algumas inclusive são muito parecidas entre si, alguns episódios que são demonstrações de magia, né, são demonstrações de magia, são auxílios que ele prestou a algumas pessoas, outras são histórias mesmo muito, muito burlescas. Uma muito importante é que ele conjura diante dos estudantes a figura de Helena de Troia. Né? Isso vai ter grandes consequências, porque é um episódio que vai se manter em versões anteriores e vai ter uma grande importância, sobretudo, no Fausto II do Goethe. Né? E depois
dessas histórias muito assim, aventurosas, vamos dizer assim, aí o livro volta a se tornar sombrio porque chega perto o, o momento dele cumprir o acordado no pacto, né? O que vem dessa parte, assim, o que sobra mesmo dessas aventuras é que ela acentua o caráter ímpio e lascivo de Fausto, né? O Fausto, em algum momento, começa a se entregar desenfreadamente à lascívia também, né? Sempre com demônios, né? Não com mulheres. Quando ele se pede para casar, o Mefistófeles diz a ele que isso, de maneira alguma, porque o casamento é um sacramento, que não pode ser admitido no caso dele. Mas ele diz, em troca disso, você pode escolher a mulher que você quiser, que eu a trago para você toda noite. O que ele traz são súcubos, né? São figuras demoníacas que tomam formas de mulheres e, para fornicar com o Fausto, né? Que é o termo também que se usa ali, né? Então, eles acentuam esse caráter cada vez mais degradado do Fausto, né? E reafirmam o afastamento dele do caminho da salvação. Depois, ela se torna de novo sombria quando chega o momento de vencer o prazo que é dado a Fausto pelo demônio, né? E é aí que se encontram literariamente os momentos mais intensos da obra, sobretudo as duas primeiras lamentações. Aí realmente o texto ganha uma intensidade bastante diferenciada em relação a essas passagens anteriores. A terceira lamentação já é um pouco diluição das duas primeiras, mas as duas primeiras lamentações são realmente talvez o ponto alto assim do livro, como depois também a oração, né, o discurso de Fausto aos estudantes, né, a Oratio Fausti ad studiosos, né, em que ele conta então a sua história para os estudantes, revela seus segredos e revela seus receios, né, sobre o que vai acontecer aquela noite, e depois tem uma descrição realmente pavorosa do fim dele, né, ele acorda, os estudantes o encontram no dia seguinte atirado num monte de excrementos, num estábulo, né, mas antes disso, indo ao quarto deles, tem o cérebro grudado na parede, porque o diabo o atira de uma parede para outra, ele fica lá morto, depois eles o encontram morto com a cabeça virada, quer dizer, com o rosto virado para as costas. Eles tentam por 5 vezes endireitar aquilo e sempre volta a ficar virado. Realmente a descrição é meio pavorosa, né? Então aí é quando tem o ponto provavelmente alto do livro. É interessante notar depois, né, sobre isso que no o pós-fácio da edição crítica, né, escrita pelo Hans-Joachim Kreutzer, que é junto com Stefan Füssel, é o organizador de uma edição crítica do Fausto, ele coloca Fausto na companhia de 3 outros grandes mitos da literatura europeia: Don Quixote, Hamlet e Dom Juan. E mais ou menos na mesma época em que eles estão escrevendo esse livro, né, estão preparando essa edição e escrevendo esse pós-fácil, o crítico inglês Ian Watt também está trabalhando no seu livro Mitos do Individualismo Moderno, né, em que ele também coloca 2 desses companheiros, né, ele tira o Hamlet e coloca Robinson Crusoe. Ele explica lá por quê. Ele acha que o Robinson Crusoe é mais conhecido do que o Hamlet. Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, né? Mas, enfim, é interessante. Ele colocou junto com essas outras duas figuras. E o que elas teriam em comum, né? Segundo o Watt, todas essas figuras cabem na definição de individualismo, né? E aqui eu estou citando o que ele diz: nossos 3 heróis, sem exceção, têm algo
têm egos exorbitantes, e aquilo que cada um deles se propõe a fazer é algo que jamais fora feito até então. Cada um deles faz sua escolha com inteira liberdade, e é a qualquer preço que todos querem alcançar o objetivo escolhido. Sendo oportuno lembrar que nos casos de Fausto e Dom Juan, o preço é a danação eterna, e não apenas as suas próprias vidas. Bom, então aqui o que aconteceu? Esse livro saiu um pouquinho do controle do autor anônimo, né? Ele criou um mito, segundo não só o Watt, várias pessoas dizem isso, né? Criou um mito dessa etapa inicial da Renascença, né, e desse desenvolvimento de uma consciência individual, por oposição a uma consciência mais coletiva, né, e de alguém que toma a qualquer custo o seu destino nas mãos. Bom, e aí foi feita pouco tempo depois, alguma certa indefinição da data exata, mas foi feita uma tradução desse livro para o inglês. E aqui eu passo para a segunda parte, então, do que eu queria dizer, do que eu queria falar aqui, que é sobre a transformação do Fausto pelo autor inglês Christopher Marlowe, né? Existe um retrato. Esse é um quadro. Ele está aparecendo aí? Está sim, professor. Né? Esse é um quadro anônimo, né, de pintor anônimo, que talvez represente Christopher Marlowe, né? Então, possivelmente era essa a aparência dele. Esse é um autor, é um dos grandes autores do período elizabetano inglês. É claro que ele ficou um pouco ofuscado pelo Shakespeare posteriormente. Ele morreu muito jovem, com 29 anos. Né? Ele viveu entre 1593 e 1564. Ele morreu assassinado numa briga de taverna. Porque ele era uma figura que tinha algumas afinidades, digamos assim, com a figura do Fausto. Ele costumava dizer que só tolos não gostavam de meninos e tabaco, e ele era conhecido também como blasfemador, né? Ele era uma figura que dizia coisas muito pesadas contra Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra a Virgem Maria, né? E aqui ele parece uma figura até mais bonachona, né? Em relação à fama que ele adquiriu. Eu fechei a janela sem querer, mas depois eu volto. Bom, então foi feita a tradução do Faust para o inglês, e essa tradução inspirou o Christopher Marlowe a fazer a sua peça, né, a escrever a trágica história do Dr. Fausto, que foi encenada no inverno de 1588-1589 e teve uma primeira publicação em 1604. Né? Eu vou abrir de novo. Voltou? Ainda não. Não? Então deixa eu... O que eu fiz de errado aqui, gente? Tá aqui. É que ela desapareceu agora daqui. Que coisa. Ela não está aparecendo como possibilidade de projeção, professor? Não, aqui ela está aparecendo só uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Apareceu? Apareceu a sua tela, ainda não abriu o arquivo. Eu acho que eu fiz algo errado.
o Fausto, aparece só Fausto imagens, mas não tem que abrir o arquivo para aparecer. Deixa eu parar a apresentação e começar de novo para ver se ela... Acho que deu um problema que foi com isso. Eu fechei aqui. Desculpa, gente, eu não... É a técnica mefistofélica aqui. Eu fechei, na verdade eu fechei o arquivo e aí agora... Você falou mal do Mefistófeles, aí vê o que acontece. Ele se vinga. Eu vou começar de novo. Chato é ficar parado aqui. Essa flechinha para cima, né? Que ele aparece agora como iniciando. Vamos ver se agora ele aparece a janela. Ele sumiu com a... Ele sumiu com o meu arquivo. Esse é o grande problema. Você queria mostrar o frontispicio do mar? Agora apareceu. Vamos ver. Uhum. Voltou? Voltou. Bom, essa aqui então é o frontispício da primeira edição, publicada em Londres em 1604, quer dizer, já bastante tempo depois inclusive da morte do Marlon, né, que foi em 1564, né? E depois foi publicada uma segunda edição. Essa aqui era o frontispício da segunda edição. Essa aqui é uma edição de 1631, mas na verdade é a mesma capa, a mesma ilustração que tinha na capa da edição de 1616, que mostra o Fausto aqui no círculo, né, e conjurando o demônio, né? Então, os textos diferem bastante um do outro. O primeiro texto é mais enxuto, é mais breve e normalmente é considerado de melhor qualidade, né? Por ser mais concentrado, assim, sobretudo, né? Nessa peça, o Marlon introduziu algumas mudanças significativas na história, né? Algumas por força da própria exigência da forma dramática, né, que não suportaria tantos episódios quantos aqueles que existem na narrativa, né? E, sobretudo, ele tirou aquelas várias aventuras, aquela matéria bufa, né, que tinha naquela descrição de todos aqueles episódios. Desapareceram quase todos. Não é que a peça não tem nenhuma parte cômica, mas segundo o que é comum no teatro elisabetano, as partes cômicas são cenas de personagens cômicos à parte, né? Então aparece, de repente, no meio daquilo tudo, aparece uma cena, como é comum em Shakespeare também, né? Tem uma cena lá de alguém que tenta fazer o mesmo que o Fausto, mas sem conseguir. E são personagens que não contracenam propriamente com as personagens principais do livro, né? Então tem, como costumava acontecer no teatro elisabetano, tem algumas cenas cômicas, mas são personagens que de uma certa maneira não tem muito a ver com a história principal que está sendo contada, né? No início da peça, nós vemos o Fausto, isso lembra um pouco já o Fausto do Goethe, né, o Fausto I. No início da peça, nós vemos o Fausto no seu gabinete de estudos, no momento em que expressa sua desilusão com as matérias às quais se dedicou, né, a lógica, a medicina, a jurisprudência e, por fim, a teologia. Depois ele decide se voltar para a magia. Ou seja, a mesma coisa, quer dizer, ele estudou teologia, depois estudou ainda outras matérias, mas todas elas o desiludiram, e aí ele resolve se voltar para a magia, num impulso semelhante ao do Fausto do livro anônimo, não é?
de adquirir aqueles conhecimentos. Mas ele coloca uma outra coisa, né, que não estava no livro anônimo. E aí é uma coisa bem interessante. Ele diz assim: é isso sim que Fausto mais deseja, que mundo de vantagens e delícias, de poder, de honra e de onipotência espera pelo aplicado artesão. Tudo que se move entre os calmos polos me obedecerá. Reis e imperadores só têm poder em suas muitas terras. Não conjuram ventos nem rasgam nuvens, mas o domínio do grande artesão estende-se ao que alcança a mente humana. Um bom mágico é um poderoso Deus. Trabalha, Fausto, e te assemelha aos deuses. E aqui a heresia é até mais pesada, se a gente quiser pensar assim, porque Fausto realmente pretende, através da magia, se tornar um poderoso Deus, né? E se assemelhar aos deuses, né? E é interessante que, justamente dentro dessa perspectiva, há uma redução do papel do. Aí ele se chama Mefastófeles na peça do Marlowe. Há uma redução do papel do Mefastófeles na danação do Fausto, porque ele realmente aparece, ele realmente firma o pacto, mas há algumas passagens em que o Fausto se mostra mais livre do que o Fausto do livro anônimo. Ele parece estar mais preso, menos preso, digamos assim, ao pacto, né, do que o Fausto do livro anônimo, que fez aquele pacto irremediavelmente. O que o impede de se redimir é uma arrogância mesmo, né, que o impede de enxergar ou mesmo de desejar o caminho de volta. Né? Quer dizer, mesmo quando a voz de Mefastófeles soa como advertência, ele se recusa a acreditar. Quer dizer, ele não tem medo do inferno, assim como o Fausto do livro anônimo, desde o começo, começa a manifestar. Né? Quando o Mefastófeles diz para eles, né? Quando ele pergunta onde fica o inferno, e o Mefastófeles responde: nas entranhas daqueles elementos em que sob tortura ficamos, né? Nas entranhas daqueles elementos onde tortura ficamos, né? Não tem limites, nem se circunscreve a um lugar. O inferno é onde estamos. E onde o inferno está, sempre estaremos. E por fim, quando o mundo se esgotar e cada homem for purificado, tudo que não é céu será inferno. E a resposta do Fausto é: acho que o inferno é uma lenda. Né? E aí, quando o Mefastófeles continua insistindo nisso, ele diz: pensas que Fausto é tão tolo e imagina haver alguma dor além da vida? Bobagem, são contos da carochinha. E o Mefastófeles diz: mas Fausto, eu sou a prova do contrário. Estou condenado e vivo no inferno. E o Fausto responde: como? No inferno? Se o inferno é isto, quero estar condenado. Assim caminhando, discutindo, etc. Ele diz: olha, eles discutem, assim como o Fausto do livro anônimo, eles discutem sobre o céu, sobre o inferno, mas eles dizem: olha, aqui está tão bom. Né? Caminhando, discutindo, se isso aqui é a condenação, eu quero ser condenado. Quer dizer, a gente tem aqui mais, né, no caso do livro do Marlowe, um passo além na caracterização dessa figura do erudito renascentista, né, com a sua consciência individual exacerbada. Ele é mais seguro do que o Fausto do livro anônimo, que várias vezes se mostra temeroso do destino, né? E vai inclusive se tornando melancólico por conta da consciência da sua danação. Né? Em geral, né, desde de escritos da antiguidade, é que se liga o temperamento melancólico ao gênio, né, a uma personalidade dotada de gênio. Mas no caso do livro anônimo, a intenção parece ser outra, parece ser acentuar o medo crescente em que vive o Fausto, conforme o tempo vai se aproximando, né, o medo crescente que ele vai tendo pela
da nação inevitável que se aproxima, e que o faz buscar, né, naquelas burlas e também na luxúria, né, nas bebedeiras, nas comilanças, uma espécie de distração, digamos assim, dessa dessa melancolia de alguém que tem a consciência de ter perdido a sua alma, né? Interessante também na fala do Mefastófeles, né, e que a arrogância autoconfiante do Fausto impede de ver, é que ele diz: o inferno é onde estamos, né, e onde o inferno está, sempre estaremos, né? Existe aí como que uma espécie de interiorização do conflito, né? Quer dizer, o inferno pode estar em nós mesmos, né? Então, há aqui quase que um certo desapego, né, um certo desprendimento daquela ideia muito claramente exposta no livro Anônimo de que existe um inferno e é para lá que você vai. Né? O Mefastófeles diz: olha, eu carrego o meu inferno para onde quer que eu vá. Né? E aí, quando o Mefastófeles diz isso, o Fausto, ainda com toda a arrogância, de novo diz assim: aprende com Fausto a força viril, despreza os prazeres que nunca terás. Ele diz: olha, basta você pensar, isso está fora do meu alcance, eu nunca vou ter, despreza isso que, né, tá tudo bem. Né? Só que não tá tudo bem, né? O final do Fausto confirma, né? Ele se mantém dentro da ortodoxia, vamos dizer assim. Ele confirma a versão anterior. Ele vai ser levado, né, pelo diabo, e como antecessor dele, ele vai terminar lamentando o seu destino. Né? Mas, dentro disso, quer dizer, o Marlowe se manteve dentro daquele desfecho já escrito, mas a caracterização da personagem, mesmo que em parte a história acompanhe de perto a história do livro Anônimo, ela, digamos assim, expande esse caráter individual do Fausto, me parece, sobretudo, pela diferença estabelecida entre eles. Quer dizer, o Fausto do livro Anônimo, ele sente, né, o tempo todo um medo e uma tristeza, uma melancolia pelo destino, né? Algumas tentativas que algumas pessoas fazem de trazê-lo para o caminho da salvação e tudo são brutalmente interrompidas pelos demônios. Em algum momento lá na frente ele chega a mostrar um pouco a tendência a se arrepender, e aí o Mefostófeles o obriga a assinar novamente um novo contrato, quer dizer, ratificar o contrato antigo, e por fim ele confessa, né, aos estudantes a sua história, e lamento, ele diz: vai acontecer algo terrível comigo, fiquem quietos nos quartos de vocês, não, né, vocês vão ouvir muito barulho, não saiam de lá, esperem o dia amanhecer, e no dia seguinte está lá o destino dele, né? Então, isso é um pouco, né, do que a gente pode ver aí, essa diferença, né? No Fausto do Marlowe há uma arrogância mais acentuada, um indivíduo realmente seguro de si, né, que só quando a coisa chega mesmo é que ele percebe que a danação vai ser, sim, aquilo que estava sendo prometido. Isso eu acho que é né, há outros exemplos, né? Tem um conto do Maquiavel muito interessante, se chama Belfagor, que é uma história que aparece o diabo também, mas o diabo leva a pior diante dos seres humanos, quer dizer,
né, uma visão realmente desse homem da Renascença, né, que não teme tanto assim mais essas figuras que tanto assustavam as pessoas anteriormente, né? Bom, para encerrar, então, eu queria retomar esses dois desfechos, né? E mencionar aqui uma afirmação que um outro crítico, que também preparou uma edição crítica do livro anônimo, que é o Jan Dirk Müller, né, ele preparou para a editora da Deutsche Klassiker um volume contém Fausto, Melusina, Fortunatus, quer dizer, são aquilo que ele chama de romances do século XV e XVI, e entre eles está, né, o Fausto e outras histórias. E ele nos comentários ali ao livro do Fausto, ele afirma o seguinte: a última parte do livro anônimo, né, começa com Fausto dispondo a herança da magia, que é uma perversão dos cuidados paternais. Ele deixa ao Cristóvão Wagner, que é o fâmulo dele, ele deixa as suas coisas. Posteriormente, eu me esqueci de falar das edições aqui que eu tinha anotado do livro, são, né, de várias edições. O livro foi um grande sucesso e teve muitas edições posteriormente, não é? E também surgiu esse livrinho curioso que é o Wagner Buch, quer dizer, um livro que conta o pacto do próprio Wagner, né, do fâmulo, né, do criado do Fausto. Existe um único exemplar desse livro, acho que numa biblioteca em Munique, se eu não me engano. Né? Então, ele diz assim, né, a última parte começa com Fausto dispondo a herança da magia, perversão dos cuidados paternais. Mas então vem aquelas lamentações, que é aquilo que eu disse, né, que acho que são os pontos altos do livro, né, vem aquelas lamentações que ainda impressionavam o compositor Adrian Lefebvre no Dr. Fausto de Thomas Mann. Seu fim desperta terror e compaixão ao mesmo tempo. E aqui é curioso, porque essa afirmação atribui à história do Fausto uma qualidade que muito provavelmente o autor anônimo não teve a intenção de conferir. Né? Terror e compaixão são os sentimentos despertados pelo sofrimento do herói da tragédia clássica, segundo Aristóteles. Né? Aqui eu acho que é uma leitura a contrapelo, porque, sim, terror ele certamente quer despertar, mas é o terror do inferno que ele quer despertar no leitor. Compaixão pelo Fausto, acho que não. Eu acho que ele quer dizer, né, como está lá no título logo, ele quer dizer que ele recebeu a sua bem merecida paga. Né? Então, me parece que não acredito muito que o autor do livro anônimo quisesse dar essa dimensão trágica, nesse sentido antigo, ao Fausto, porque isso é elevá-lo, né, a um outro patamar de dignidade, né, que são os destinos dos heróis trágicos, que sempre o alçam a uma consciência do erro, mas sempre são quedas que elevam também o caráter, né, de nobre dessas figuras, né? Então, me parece assim que a leitura aqui nesse momento talvez seja a contrapelo, mas ela certamente é afim da sensibilidade moderna. E Marlowe deve ter sentido a mesma coisa, porque ele transformou aquela história que se pretende um exemplo moralizante numa tragédia. Né? E isso também é um dos motivos pelos quais ele afastou, provavelmente, né? Provavelmente um dos motivos pelos quais ele afastou tudo que tinha de mais degradante na narrativa antiga em relação a personagem do Fausto, né? Aquelas coisas meio ridículas, assim, né? Então, o Marlowe deve ter sentido a mesma coisa, né? Que isso é que horror e compaixão estaria talvez afim à sensibilidade moderna em relação ao destino do Fausto,
porque ele transformou essa história que se pretende um exemplo moralizante numa tragédia, elevando, tal como afirmou Ian Watt, sua personagem à dignidade trágica. Pode ser que a recepção da história do Dr. João Fausto tenha sido no sentido de considerá-la uma fábula reacionária durante algum tempo, porque negava justamente o direito ao conhecimento, né, tentando circunscrevê-lo dentro de um contexto religioso. Mas ao longo da história, nós nos acostumamos também a ver como cada passo dado em relação ao maior conhecimento e a um maior domínio da natureza, inevitavelmente nos coloca, né, diante de dilemas de caráter ético. E nesse sentido, sem propriamente assumir a condenação ao inferno daquela maneira ortodoxamente cristã, digamos assim, ortodoxamente luterana do livro Anônimo, nós podemos ver nesse livro, né, justamente uma advertência, né, por nos colocar diante desses dilemas de caráter ético, né, e de nos colocar aquela questão de saber quais são os limites da humanidade, né, mesmo que isso seja feito se desprendendo da ortodoxia religiosa, né, e porque essas questões não nos deixam em paz, né, nesse nosso mundo cada vez mais secularizado. Para quem viveu, né, para quem já tem alguns anos de vida atrás de si, né, para quem é da minha geração, por exemplo, a gente tem na memória como, né, por exemplo, a fissão do átomo, que a gente não chegou a ver, eu não cheguei a ver isso, né, eu nasci em 1960, mas a fissão do átomo, né, a possibilidade de construir artefatos nucleares, ele pode ter algum emprego positivo, por exemplo, na geração de energia, mas ele produz um artefato capaz de destruir o mundo. Né, pessoas da minha geração viveram sob esse perigo, pelo menos até 1990, pelo menos os primeiros 30 anos da minha vida, havia, né, até a queda do muro em Berlim e tudo aquilo, sempre se aventava a possibilidade de uma catástrofe nuclear. Né? Quando isso parece ter diminuído, nós nos vemos hoje diante né, como o Marcos também mencionou na aula passada, né, nós nos vemos diante da possibilidade de destruir o mundo de outras maneiras, né, destruindo a natureza. Então, essa ideia, né, de que o Fausto abandona a teologia para se dedicar à exploração dos segredos da natureza, encerra em si o perigo da destruição dessa natureza. Esse impulso de domínio da natureza que o Fausto do Marlowe explicita claramente naquela fala que eu li para vocês, nos coloca de novo diante de dilemas de caráter ético, que inclusive escapam atualmente do âmbito puramente da civilização ocidental para se tornar um dilema que abrange o mundo inteiro. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente não precisa ler o livro Anônimo como puramente uma advertência de como evitar ir para o inferno depois de morrer, mas sim como como uma daquelas obras que intuíram de alguma maneira, aí dentro de um contexto que não é mais o nosso, dentro de um contexto religioso que não é mais aquele que nós praticamos, mas intuiu os perigos, né, e os dilemas que a ampliação do nosso conhecimento colocariam diante de nós, a par dos inegáveis benefícios que eles também possam trazer. Né? Então, é mais ou menos isso o que eu tinha preparado aqui. Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma apresentação compreensível, organizada, que não tenha sido muito caótica. E eu
Acho que a gente pode, né, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer e uma grande honra também. Para nós foi uma excelente contribuição. Mário, muitíssimo obrigado. Muito estimulante, muito instigante foi essa sua exposição. E nós podemos, então, abrir para perguntas e observações. Eu próprio fui fazendo uma série de observações durante a sua exposição, mas primeiro, se alguém quiser se manifestar, primeiramente, depois eu posso falar um pouquinho de algumas coisas. Por coincidência, Mário, só pouco antes de começar, eu recebi um e-mail de um amigo meu, um dos maiores especialistas mundiais do Fausto, que é o Michael Jäger, cujos trabalhos estão também na bibliografia do curso, porque estão em português. E ele comenta que com a história do Dr. Fausto, de 1587, também começam vários aspectos super importantes já no Fausto de Goethe. Inclusive, a questão da alquimia e do dinheiro, a economia moderna. Um dos maiores economistas do século XX, falecido há poucos anos, chamado Binswanger, na Suíça, ele escreveu um livro que foi traduzido aqui para o português pelo Gustavo Franco, o ex-presidente do Banco Central. E o Gustavo Franco mostra a economia moderna, que ele é uma das pessoas que mais entenderam a economia moderna, também como uma alquimia fáustica. E ele mostra como o germe da alquimia moderna está já no livro de 1587, sobre o qual você expôs. E o Binswanger, nesse livro, ele também entra na questão da energia nuclear, como você terminou. E o Binswanger diz assim, os discípulos de Fausto afirmam que se tomaram todas as medidas necessárias para impedir uma catástrofe nuclear. Assim como tomaram medidas para impedir Brumadinho ou Mariana. Não é? Enquanto que Mefistófeles diz que tudo leva ao aniquilamento. Então, essa eu achei muito estimulante esse último pensamento seu, e entrar na questão da energia nuclear, concretamente, né? Também como algo fáustico. A fissão do átomo é um feito genuinamente fáustico. O fáustico é a transgressão de fronteiras, não é? E tem peças muito importantes que também exploram esse tema também. O Fausto no laboratório, produzindo energia nuclear. O Fausto, claro, sempre acompanhado do Mefistófeles. Então, eu achei muito enriquecedora essa observação, essa observação final, né, de levar também para as questões das ameaças que pairam sobre a humanidade. Esse livro do Binswanger, ele está esgotadíssimo. E ele custa uma fortuna na estante virtual. Como eu ajudei a traduzir, eu tenho PDF desse livro. Eu posso disponibilizar. Seria ótimo, porque você mencionou o livro na aula passada também, mas eu fui ver, ele está esgotadíssimo e está assim... A estante virtual estragou o prazer de ir aos sebos, né? Num certo sentido. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante, né, essa coisa esse problema central do conhecimento dos limites, ele
ele é tão... Acho que foi isso realmente aquilo que fez essa figura entrar assim no imaginário, que ele vai se espalhando realmente, né? Ele vai abrangendo outras áreas do pensamento, como, por exemplo, esse pensamento econômico, né? E ele vai contaminando certas figuras, né? Eu até deixei aqui separado, porque eu acho assim uma coisa mais ou menos fabulosa, né? Acho realmente fabuloso, né? Que é tem um conto do Hoffman que se chama Dom Juan, né? E ele está falando da ópera do Mozart, né? E ele coloca o, o que eu vou dizer, ele coloca o Dom Juan, que é uma figura realmente muito diferente, né? Ele faz confluir, né? Quer ver o que ele diz sobre o Dom Juan? Ele diz assim: a natureza adotou Dom Juan, seu filho predileto, de tudo que é divino no homem, de tudo que o eleva acima da gente comum, dos zeros que não contam com um grande à frente deles. Está destinado a vencer, a dominar, um corpo forte e belo, com uma cara divina, uma alma profunda, uma inteligência penetrante. Mas é tão terrível a consequência da queda do homem que o adversário ficou com a força de perverter o melhor que há em nós. Né? Esse conflito entre as forças divinas e as forças demoníacas define a vida neste mundo, assim como a vitória dos primeiros define a vida no outro mundo. A organização física e espiritual de Dom Juan justificaram-lhe as maiores exigências à vida. Exaltado por isso e por uma paixão ardente nas veias, percorreu sem descanso o mundo, apoderando-se de tudo, esperando em vão a satisfação dos seus desejos. Não há provavelmente nada no mundo tão capaz de elevar a natureza humana como o amor. É o amor misterioso e terrível que destrói e transfigura a alma humana. No amor esperava Dom Juan encontrar a satisfação dos seus desejos, e pelo amor conseguiu o demônio apoderar-se dele. Pela astúcia do adversário, surgiu na alma de Dom Juan a pretensão de conseguir neste mundo, pelo gozo das mulheres, aquela satisfação infinita que só vê a vida no outro mundo. Né? Aquela satisfação infinita que só a vida no outro mundo pode conceder. Assim ele fez, fugindo sem descanso de mulher para mulher, gozando os encantos femininos até a náusea, até a embriaguez destruidora. Sempre se julgando iludido, sempre esperando encontrar o ideal em outra, até a vida enfim lhe parecer monótona e sem encanto. Chegando a desprezar o gênero humano, revoltou-se contra aquilo que tinha adorado e que o tinha decepcionado. Quer dizer, aqui o Dom Juan também se tornou um indivíduo meio parecido com o Fausto. Embora ele esteja ali no mesmo contexto do surgimento do livro, o livro do Tirso de Molina não tem nada disso, e nem a ópera do Mozart tem nada disso. No libreto vocês não vão encontrar isso que ele está falando. Né? O Hoffman transformou o que era um drama jocoso, né, uma comédia, numa tragédia de um indivíduo dotado, né, do que há de melhor na natureza humana, que se perdeu buscando ultrapassar esses limites também. E, de novo, entra o diabo na história e utiliza esse impulso para perdê-lo. Né? No Tirso de Molina, não, ele é um católico convicto que acha que ele pode fazer aquilo que acusa a Igreja Católica de permitir, às vezes, né? Pecar a semana inteira e ser absolvido no domingo. Ele acha que ele pode ter todas as aventuras possíveis, no fim, quando ele se cansar, ele se arrepende, faz penitência e vai para o céu. É isso que o Tirso de Molina quer dizer: olha, não façam isso que não vai dar certo, e não dá, né? Mas é curioso como essa questão se torna central e incontornável, né? E aí abrange aí o pensamento de
né? Acho muito interessante que esse livro que eu não conheço, mas coloque, né, essas questões realmente né? E sempre isso mesmo, né? Não, isso vai dar certo, isso vai. E o Mephisto está aí para dizer, olha, pode ser que não, né? Sim. Será que alguém... Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Posso fazer? Oi, professor, tudo bem? Faz tempo, né, que a gente não se vê. Faz tempo mesmo, desde a sua defesa, né? É verdade, já faz um tempinho. Muito boa aula, gostei muito. Eu não conhecia principalmente o Fausto Popular, né? Mas eu li com alguma frequência o Fausto do Goethe. E algo que me cruzou o pensamento aqui foi: será que lendo esses três Faustos juntos, o Fausto Popular, o Fausto do Marlowe e o Fausto do Goethe, nós não começamos a relativizar um pouco o final do Fausto do Goethe, que é de alguma forma um final muito otimista sobre os potenciais de aspiração do Fausto, segundo o Fausto do Goethe, ele é redimido, né, pelos próprios anjos. Bom, o Marcos falou um pouco disso já na aula passada também, né? Que é uma questão, bom, como ele mesmo lembrou, o Goethe falou: olha, publiquem depois que eu morrer, não quero estar aqui para ver. Né? E é algo que tem causado bastante indignação, né? Você encontra muitos críticos que expressam assim essa indignação. Tem até um livro, tem várias versões, né, do mito. O Marcos mencionou várias lá, né? Tem a do Maximilian Klinger, que é um livro, é um romance interessante, eu acho, assim. Ele é um pouquinho enfadonho de ler, ou eu li numa época em que eu não estava muito propenso, mas ele é um livro bastante interessante também. O Fausto vai para o Inferno, tem o poema narrativo do Lenau, ele também termina mal, acho que pouca gente teve a ideia de salvar o Fausto, né? E o Marcos disse lá, né, já na aula passada, o Goethe se baseou lá num conceito do Orígenes, não é? Que diz, olha, no fundo todo mundo acaba podendo ser salvo, né? Então parece uma coisa quase que arbitrária, e isso fica estranho diante de todo o horror que ele produziu, né? Quer dizer, ele é responsável por várias mortes, e mesmo que no final ele faça aquele breve discurso dizendo, né, que um povo livre numa terra livre era o que ele gostaria de ver, e se ele pudesse ver, ele diria aquela frase que o levaria para o inferno, afinal de contas, né, diz na condicional, e é o artifício ali para salvá-lo. Mas eu acho que a gente guarda mais esse caráter inescrupuloso, quase eu diria, né, do Fausto, que não se deixa deter diante de nenhum. Né, ele parece não reconhecer no fim aqueles dilemas que as outras obras nos colocam diante dos olhos. Mas é uma coisa curiosa, porque eu falei do Dom Juan agora, né? Tem um romântico espanhol chamado José Zorrilla que escreveu um Dom Juan Tenório em que ele salva o Dom Juan no final. Salva pelo amor, e quando você lê a peça do Zorrilla, ela parece muito calcada na salvação do Fausto do Goethe. A cena final em que o Dom Juan é salvo, ele parece ter se inspirado no Fausto do Goethe, quer dizer, o amor da Margarida, né, acaba indo buscar, né, o eterno feminino, e uma figura lá feminina também leva o Dom Juan para o céu. Essa peça do Zorrilla foi traduzida pelo Manuel Bandeira. É um daqueles tesouros perdidos em sebo por aí. Se alguém tiver interesse, eu tenho um PDF que eu posso mandar, porque
eu achei um dia num sebo lá em Curitiba essa peça, mas é uma edição do Serviço Nacional do Teatro, né? Nunca entrei na estante virtual para ver se tem algum exemplo, né? Eu achei lá um dia. E eu acho uma peça muito curiosa, porque eu acho que assim, essa confluência assim, né? Tem um autor chamado Kabe, né? Christian Dietrich Kabe, que escreveu uma peça Dom Juan e Fausto, mas é uma peça que eu não conheço, eu só sei que ela existe. E tem um outro chamado Friedrich Theodor Fischer, ele escreveu Fausto, terceira parte da tragédia. E a primeira cena é uma... também mostra uma certa indignação, é o Fausto chegando no céu e aí ele encontra lá no hall de entrada uma figura secundária da primeira parte do Fausto do Goethe, que diz, não é para ir entrando assim não, eu vou perguntar lá para as pessoas se você pode entrar. Ele vai, pergunta e volta com a resposta. Diz, olha, você vai ter que, antes de entrar, você vai ter que fazer por merecer, você vai precisar ensinar, você vai ter que explicar o Fausto 2 às crianças. Dá essa missão a ele. Então, tem reações a esse final que são curiosas, assim, né? Alguém disse assim que se eu puder disponibilizar, eu posso, eu só não sei como. Eu vou fazer o seguinte, eu posso mandar para a Cláudia, depois ela... Pode sim, eu repasso. Né? Cláudia, você me manda, por favor? Mando para todo mundo, pode deixar. E Marcos, então você me manda também o PDF do Dinheiro e Magia também, por favor? Obrigada. Eu posso mandar para... A Luciana fala sobre o final, né? Se não seria ironia. Na verdade e como Goethe chamava o final do Fausto de brincadeiras muito sérias, ou de brincadeiras, ou gracejos, né? Diese sehr ernste Scherze. E tem uma pitada também de ironia. Mário, o que você falou, entre outros pontos que fazem a gente pensar muito, a cena do frio, quando o sangue é tirado das veias, o sangue congela, que é algo burlesco. Mas você vê, é tão importante esse livro sobre o qual você falou, que esse traço dentro do motivo do pacto, ele vai estar presente nas principais manifestações fáusticas a partir de então. Quando o Adorno escreve sobre o Fausto de Goethe, ele fala da frieza. E ele diz assim, ele fala também do Fausto do Goethe, sim, mas quando ele fala do Fausto de Thomas Mann, a frieza está no centro do Fausto do Thomas Mann. A cláusula do demônio é: a sua vida terá de ser fria, você está impedido de amar. E depois ele vai amar, e virá o castigo demoníaco, terribilíssimo. E Adorno fala, a frieza, que já veio, já o Fausto de Goethe é o Fausto da frieza, porque Mefistófeles tem um momento que ele exala frieza, por onde ele vai, por exemplo, quando eles estão caminhando na noite de Walpurgis, é a frieza. E isso vai repercutir até no Grande Sertão Veredas, quando o Riobaldo está fazendo o pacto nas Veredas Mortas, a Cecília vai encerrar o curso também com o Grande Sertão, ela vai nos dizer se o Fausto de Guimarães Rosa ele foi salvo ou se ele foi condenado a arder nos infernos. Ele sente uma extrema frieza, ou seja, essa frieza vem de uma obra de muitos séculos anteriores. Essa obra é a História Anônima de 1587. Então, como é importante, né, como determinou toda a tradição fáustica, a história do Spitz, do editor Spitz, né? Você levantou uma questão muito intrigante também da autoria, né? Uma obra contemporânea do Fausto, que são os primórdios do romance, é o romance picaresco espanhol Lazarillo de Tormes. Também é muito intrigante. Quem é o autor?
não é? E, é isso. Também, outra questão importante é essa que você colocou da autoria. Eu me lembro quando o diabo diz ao Fausto, não, ao Adrian, né, no Romance do Amazonas, não deves amar, ele diz, porque o amor aquece. Claramente ele diz, o amor aquece, o amor é contrário ao frio. Esse Lazarilho de Tormes é muito interessante, é uma obra, né, que foi proibida durante um tempo, censurada, foi são livros que estão dentro daquele contexto, né, reforma e contra-reforma, isso determina muito do enfoque dessas coisas também. Enfim, é uma coisa infinita, mas essa questão do frio, eu acho, né, quer dizer, que tem algo de, a gente pode dizer isso, né, o livro é irregular, o livro anônimo, ele tem, olha, bom, eu passei pela experiência de traduzir o livro, e tem algumas passagens que são desesperadoras e obscuras, né, e às vezes nem os comentários, né? Eu usei edições comentadas, usei traduções para outras línguas, e às vezes isso ainda deixa a gente com uma sensação assim de que, olha, aqui é uma tentativa aproximativa de dar pelo menos uma coerência sintática à frase para que ela possa aparecer aqui, mas então tem algumas passagens obscuras assim. Mas com tudo isso, ele tem ele tem algo de genial mesmo, eu acho, no sentido de que ele apreendeu um problema que acho que vai nos acompanhar aí até o fim dos tempos. Acho que, se é que não vai estar envolvido no fim dos tempos, né? Mário, eu queria fazer um comentário aí a respeito de uma obra que eu descobri muito recentemente, até compartilhei com o Marcos o PDF dela, que é da Elizabeth Butler, lembra, Marcos? The Fortunes of Faust. E ela tem um trecho em que ela exatamente fala sobre eu até peço licença para ler, é curto, mas ela fala exatamente sobre a importância desse Fausto do Spies, né, dentro de todo esse conjunto aí de discussões. Então eu vou ler rapidamente, que ela diz: o primeiro relato coerente da vida e morte de Fausto ostenta uma característica que não pode ser encontrada senão embrionariamente em narrativas anteriores de mágicos e feiticeiros medievais. Tais narrativas, em geral, se limitam a contar a história e enfatizar os milagres e os feitos. Spies, na coletânea editada em 1587, enfatiza os aspectos psicológicos da biografia de Fausto. É verdade que o orgulho espiritual de Simão, o mago, e a luxúria frenética de Cipriano explicam adequadamente sua escravização implícita ou explícita diante de Satanás. Também é verdade que os fatos externos que levaram Teófilo a se aliar ao príncipe das trevas são abundantemente claros, e que muito espaço é dado às suas explosões um tanto estereotipadas de arrependimento e remorso. Mas Spies, lidando com um homem morto havia pouco tempo, o Fausto histórico, tentou e de fato conseguiu representar o tipo de mente sombriamente questionadora que James I viria a delinear em sua Demonologia 10 anos depois, 1597. O espírito cientificamente investigativo e eternamente insatisfeito, a sede incurável por conhecimento que leva suas vítimas a transgredir as limitações humanas. Eu achei muito interessante esse trecho, porque ela dá uma dimensão a essa miscelânea maior do que, né, num primeiro olhar. Achei bem interessante isso.
Eu acho que isso responde uma pergunta que foi feita aqui no chat, né? E poderia explicar novamente o que seria o fáustico. Acho que seria justamente isso, né? Essa desmedida num outro sentido que não da tragédia antiga, mas esse não reconhecimento desses limites, né? Que, por exemplo, a fissão do átomo, né? É romper uma fronteira até então vedada e com todas as consequências que isso pode trazer. Acho que sim, acho que é muito bom saber que essas discussões continuam, porque acho que elas nos colocam reflexões que a gente ainda não pode deixar de fazer diante de tudo isso, né? A própria obra que deu origem ao filme do Nolan, Oppenheimer, eu não estou lembrada agora do nome dos autores, mas é Oppenheimer, o Prometeu americano, uma coisa assim, né? Há uma discussão nessa obra sobre a personalidade fáustica do Oppenheimer. É bem interessante. Então, daí até eu voltar sempre a esse conceito da Jerusa, né, Marcos, do tecido fáustico. Ele é um tecido que não tem início e não tem fim, né? Ele antecede muito o Fausto e ele reverbera e continuará reverberando, né? Tecido fáustico. Tem uma miríade de obras. Mário, tem, o Klaus também talvez conheça, uma peça, o Dr. Fausto de Hitler, de Hochhuth. Também é essa questão também associada à energia atômica. Mário, na história tem uma expressão bastante forte para que resume tudo o que você falou, de elementas peculiarem, né? Especular sobre os elementos, inclusive sobre o átomo. Talvez no chat aí perguntaram para você definir o que seja o fáustico. Se a gente quiser definir da maneira mais sucinta o que é o fáustico, nós podemos dizer que o fáustico é a transgressão de fronteiras. Grenzüberschreitung. Sempre transgredir novas e novas fronteiras. Por exemplo, na fissão do átomo, em Itaipu. Itaipu é uma obra fáustica. A China é o país mais fáustico que existe atualmente. São essas obras que levam a humanidade a um estágio ainda sempre mais extremo, mais avançado, que pode ser definido como fáustico. Isso vai ficar... O Klaus... Diga, Klaus, você é uma autoridade para falar sobre isso. Eu não sou autoridade nenhuma, mas me lembro agora, eu queria fazer um comentário assim. Eu acho que é uma faceta, talvez seja a mais importante, mas a outra é o parto. Prometeu não faz o parto. Prometeu é transgressor, né? E de certa forma, depois ele faz um pacto com a humanidade, né? Ele se alinha à humanidade, mas o Fausto faz o pacto com o mal. Isso dá uma dimensão adicional, né? Essa questão do átomo, Marcos, me lembra vocês vão achar filmes, encenações, várias encenações do Fausto de Goethe, mas a mais tradicional dos anos 50 é o Fausto de Gründgens, 56, 57. Ele mesmo ele mesmo que fez o pacto com Hitler,
né? E foi, dessa forma, caracterizado pelo filho de Thomas Mann no Ser Romance. E nessa encenação do Fausto I, vocês vão ver aquilo que era mais moderno no final dos anos 50, a dominação da energia nuclear e atômio em Bruxelas, que até hoje está lá, né? É uma escultura gigantesca simbolizando átomos, e ele está lá, ele usa isso para fazer essa alusão à modernidade contemporânea dele, dos anos 50. E esquecer os anos anteriores, o século, a década anterior, as 2 décadas anteriores, onde ele fez o pacto com o nazismo. Bom, a própria carreira do romance do Klaus Mann na Alemanha depois é uma coisa incrível, né? Eu li um livro do filho do editor que publicou pela primeira vez o Mephisto depois do fim da guerra. É uma coisa incrível como ele teve que brigar. O livro era proibido judicialmente, ele publicou com o livro sendo proibido. Eu não sei se depois levantaram a proibição ou se ela virou letra morta. Era muito interessante. Tem um livro que eu acho bastante interessante de um crítico americano chamado Roger Shattuck, que é Conhecimento Proibido. É um livro já do final dos anos 90, né? Então já tem e o autor já é falecido, então acho que o livro não vai ser atualizado, mas ele parava no projeto Genoma. Ele começava, acho que lá em Prometeu, e parava no projeto Genoma, que era um outro. Naquele momento era uma fronteira também que estava parecendo ser algo a ser considerado como um perigo, né? É isso, né? Certo. Será que nós estamos nos aproximando do final, né? Mas se alguém quiser ainda fazer alguma observação. Tem uma obra que eu não conheço, mas aliás, é um amigo meu, que foi professor aqui na USP, que mora em Viena, Klaus, o Robert Menasse. E ele tem uma narrativa chama Dr. Höxter, que é uma narrativa fáustica. Eu confesso que eu não conheço. E chama Ein Faustspiel. Também envolve todas essas questões que nós estamos colocando aqui. Robert Menasse, ele foi professor de teoria literária. Foi o primeiro professor de literatura alemã, depois ele brigou com o chefe o Erwin Rosenthal. E houve uma briga muito grave entre os dois, e ele veio graças ao Davi Arrigut, ele veio aqui, o João Alexandre, ele veio para a teoria literária, mas ele escreveu também Ein Faustspiel, envolvendo essas questões levantadas pelo Klaus e pelo Mário. Talvez a própria Irene, que está em Viena, possa se enveredar por e ver a pertinência de integrar esta obra a essa galeria muito impressionante na literatura mundial. Se não houver mais alguma questão, não sei, Cláudia ou Klaus, se vocês quiserem fazer alguma colocação, mas se não houver, eu gostaria só de anunciar que o próximo encontro será com o professor Helmut Galler, que também é um grande especialista no Fausto. Com ele, nós organizamos, em 2008, um grande congresso com dezenas de participantes, especialistas da Espanha, sobretudo da Alemanha, e de países também do Chile e da Argentina,
que é Fausto na América Latina. E o Helmut Galle, também, Mário, ele escreveu nesse volume que saiu em 2010, Fausto na América Latina, um ensaio sobre o Wagner-Buch, o livro do Wagner, que também é a continuação, que é praticamente desconhecido no mundo todo, na Alemanha também, mas mais ainda no Brasil. É interessante. Eu tenho aqui, eu comprei a primeira edição que eu comprei do Fausto Buch, era um que trazia os 2 livros juntos, assim, uma liquidação de uma livraria em Heidelberg, que eu estavam liquidando, eu passei lá, vi, comprei e tinha os 2 livros juntos. Então, mas eu nunca vi muita menção, realmente. Eu posso pedir para o Helmut, quarta-feira que vem, eu não sei se eu poderei participar, porque eu estou recebendo um professor do Japão, que chega exatamente na quarta-feira aqui. Ele vai falar, claro, sobre Basho e sobre Goethe. Então, eu vou passar as coordenadas para vocês todos e todas, mas eu vou pedir para o Helmut começar a exposição dele falando um pouco sobre o livro de Wagner, porque é totalmente desconhecido. Acho que até a própria Isabel, que é uma especialista também, não tem muita intimidade com o livro de Wagner. E aí ele entraria no Fausto II, no Fausto I, e na outra semana o Klaus vai se incumbir do Fausto II. Então, é isso. Se alguém quiser ainda fazer alguma observação, fique à vontade. Se não, talvez a Cláudia, se você tiver alguma informação a passar, algum comunicado. Só não esqueçam de assinar a lista que eu coloquei no chat, tá? Por favor. E é importante, Mário, você no final, você ou a Cláudia, na verdade, interromper a gravação, senão vai continuar gravando. A Aline quer fazer uma pergunta. Pode falar, Aline. Não, desculpa, apertei aqui errado, mas eu queria agradecer. Muito obrigado pela exposição, foi maravilhosa. E eu aprendi muito aqui, porque não é uma coisa que eu participo, né? Está muito na minha área, mas eu gostei muito. E obrigado a atenção de todo mundo aí. Ótimo, obrigado a você. Bom, então, Mário, agora você pode repousar um pouco, né? Deitar num leito de lazer, como fala, auf ein Faulbett.